O nosso encontro, a nossa aula, o nosso bate-papo, hoje será sobre a ética, a moral e também as suas entrefaces. Como já havíamos anunciado no encontro anterior, que iríamos fazer uma discussão, um bate-papo, agora mostrando propriamente o campo específico da abrangência da ética. Já vimos a ética na saúde, inclusive discutindo aquela questão da deontologia, não é? Ou seja, dos códigos éticos, e perguntando se a ética pode virar código, né? E assim por diante. Então hoje nós vamos olhar com mais cuidado, discutir e ver, não é? Essa questão propriamente dita da ética, que é o que nos interessa aqui para esse nosso encontro, para esse nosso curso, então das ciências sociais. É o que nós vamos ver agora, entende? Então vamos ver o que nós possamos realmente aprofundar, qualificar e ver nessa categoria tão, eu diria, cara, urgente e sempre necessária para qualquer abrangência de estudo e também da atuação humana. No caso aqui, a nossa questão de enfermagem, esse curso tão interessante e necessário também. É o que nós vamos ver então nesse momento. Né? Ética. A ética, ela vem de uma palavra, ou seja, de um conceito, de uma abrangência muito profunda, vem da palavrinha ethos. Ethos é grego. Ethos significa, traduzindo melhor, de costume, né? Hábito, lugar realmente da vivência e da convivência. Então, ethos é aonde acontece o ser humano, de onde brota a cultura, o bem-estar e sim e toda a questão da propriamente dita da habitação humana. Por isso, ethos é uma palavra que nós não podemos esquecer e muito menos não deixar de levar em conta. Entende? Então, por isso a palavra ética é uma palavra que ela vem só da onde tem pessoas, ou seja, onde acontece o ser humano. E só precisa de ética aquele e aquela que se sabe inacabado. O ser humano é um projeto aberto, é um projeto inacabado. Por isso que esse lance de sabermos que somos inacabados, que somos seres de projetos abertos, né, é que precisamos de ética. Porque a ética não é uma camisa de força, mas a ética é aquela instância da racional ou da racionalidade que eu posso sempre estar olhando meus atos, medindo meus passos, para ver se eu estou concorrendo para o bem ou para o mal. Beleza? Então, aí temos aí, agora traduzindo a palavrinha ethos, né? Olha lá, modo de ser, caráter, costume, ethos. Uhum. E vamos ver também que a filosofia grega traz isso com muita precisão. Lá, ethos, melhor dito, é então a morada do ser humano, a morada do homem, ethos, morada. Não é? Então, ethos então, é igual a ética. Igual a ética. Igual a ética significa então que é o lugar da acolhida, né? O lugar do aconchego, o lugar do respeito, o lugar da convivência humana. Então, essa é então, o primeiro sentido, significado de abrangência do ethos. Né? Então, o ethos, que implica a ética, vem exatamente essa colocação, que eu diria assim, de fundo muito precisa, que para nós que estamos nesse estudo da enfermagem, da abrangência da saúde, principalmente do cuidado com a pessoa humana, está aqui o campo da ética propriamente dita. Né? Então a ética é o abrigo, que confere proteção e segurança aos
cidadãos, né, cidadãs, aqueles responsáveis pelos destinos da polis. Isso é no sentido grego. Polis, o que é? A cidade, né? E o que é a cidade? A cidade é o lugar da proximidade, o lugar da satisfação e o lugar da convivência humana próxima. Então, por isso que a ética é esse todo invólucro, né, que é o lugar do cuidado e da aproximação. Então, a ética está muito ligada às normas, aos regulamentos também. Por isso que as leis, que são os costumes, as virtudes, como nós estamos vendo aí, não é? Os hábitos, são as três pilares que formam o corpo da lei. Só que a lei está sobre a guarda da ética. A ética é a guarda, ou seja, a racionalidade dessas regulamentações do ser humano. Os costumes, as virtudes e os hábitos. Né? Bom, vamos avançar um pouquinho mais e ver. Ó, a ética daria para dizer aqui, o produto das leis erigidas pelos costumes e das virtudes, né, que também vai acontecendo. E a palavra virtude vem da palavrinha vir. Vir significa vigoroso, né? Vigorosidade. Né? Então, por isso que virtude. E também vem da palavra viril. Aí já tem um pequeno problema aqui, que para muitos é uma palavra também de cunho, pode parecer machista, né? E que não deixa de ser também uma palavra de peso masculino. Né? Mas vem dali. Virtude vem da palavra viril, de vir. Né? E também de hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos, de cada pessoa singular. É muito importante essa designação aqui. Né? Do outro lado, nós vamos ver que o mundo do ethos, propriamente dito, a sua abrangência, o que é? Uma das suas primeiras características do ethos onde nós estamos é a coletividade. E o que é uma coletividade? Eu chamaria assim, a reunião dos sujeitos, onde está acontecendo as ações humanas, que nós chamamos aqui de as intersubjetividades. Imaginemos, né, o que acontece no mundo, por exemplo, nesse momento agora, quantas pessoas estão em ações. E aqui não vamos só imaginar só no fazer, só na fábrica, né? Mas ações significa pessoas que estão pensando, teleguiando, projetando, e etc. Nós aqui que estamos agora em aula, né? Estamos aqui em debate, estamos aqui, que também é uma ação. Estamos fazendo almoço, outro preocupado com o sapato, outro preocupado com a farmácia, enfim. Quer dizer, é uma rede totalizante de muitas ações em cadeia que dá o todo. E esse todo é o que nós chamamos de coletividade. Tanto regional, como nacional, como internacional, internacional e também como global. A pergunta que fica se há a possibilidade de pensar uma ação global para ser ética, compreende? Bom, e aí nós temos a subjetividade de cada pessoa, de cada mulher e de cada homem, que é a individualidade. E fiquemos atentos à palavra individualidade, porque a palavra individualidade, em princípio, ela não é uma palavra negativa, é uma palavra positiva, porque indivíduo é aquela situação que não é indivisa, que não é dividido. Por isso que o direito humano, os direitos humanos, eles não podem ser divididos e nem fragmentados. Porque dessa perspectiva que nós estamos vendo aqui do indivíduo, ou seja, da subjetividade, que a composição subjetiva de cada um é o sagrado, cada um tem a sua experiência, o seu peso, o seu sentimento é subjetivo. Beleza? Então, avançando, nós vamos ver aqui, existe condicionamentos internos, que é o caráter, né? E também os externos, que são costumes. Né? Então, o caráter são aquilo que nós guardamos para dentro de nós mesmos, que é chamado aqui de condicionamentos internos. E os externos são os costumes, por exemplo, comer pão de queijo,
pamonha, dançar um tipo de dança, que é o folclore, mas são costumes. Hábito, costume de fazer determinadas coisas que em outro lugar não é costume, então aí por diante. Né? Que determina o quê? A conduta do indivíduo, da pessoa. Né? Ótimo. Então, a prática do bem e da justiça envolve o quê? Essa é uma questão fundamental que, independente da nossa profissão, independente do nosso credo, nós temos que estar constantemente perguntando. O que é fazer a prática do bem e o que é fazer a prática da justiça? O que diferencia um do outro? Vamos ver o que significa isso. Em que implica? Veja bem, em primeiro lugar, respeito às leis, é um princípio tal. Né? Respeito às leis. Ou seja, as leis de quê? As leis que vêm de fora. Lembra aqui de novo, de Durkheim, quando falava dos fatos sociais, que os fatos sociais eles são coercitivos, portanto, eles vêm de fora. Tá? E são exteriores. Tá? Aqui já é o problema. Já lá nos gregos já vai aparecer aqui. Tá? O que vem, heteronomia é a lei que vem de fora. Hetero, de fora. Nomia é lei. Então, aquilo que vem de fora. Né? Outra questão aqui que é importante a gente observar, eu vou sair aqui um pouquinho da frente, veja bem, ó, o que é importante a gente observar aqui é o seguinte, ó, a intenção individual de cada sujeito, que é a autonomia. Percebe bem? Então, fazer o ato do bem e o ato da justiça envolve respeito às leis, de um lado, que é a heteronomia, e depois a intenção individual de cada sujeito, que é a autonomia. O grande problema ético está em como que se faz a combinação entre o que vem de fora e o que está dentro, ou seja, entre autonomia e heteronomia. Esse balanço, como é que se equilibra isso? Então o jogo da opressão, muitas vezes, da dominação, está em não respeitar a autonomia. Ou, muitas vezes, eu querer colocar só o meu ponto de vista e não respeitar o ponto de vista também do outro. Então, esse é o grande problema que está aí. Né? Então, a ética, desse ponto de vista, o que ela vai fazer também? Ela implica, olha ali, para quem não gosta de política, está aí o problema. Não tem como. A ética necessariamente está implicada na política. Só que a ética não é política. Entende bem? A ética não precisa da política para ser ética. Agora, a política, para ser boa, precisa da ética. Essa que é a diferença. Então, esse negócio de dizer que eu não gosto de política, para mim só me basta a ética, você fica manco. Não tem essa, não. Agora, o grande desastre e o grande drama que nós estamos vivendo hoje, principalmente no século XXI, é que se opera com um jeito muito instrumental, um jeito muito ardiloso, que é esse mascaramento de apartar a ética da política. Aí nós colhemos essa monstruosidade aí, por exemplo, as corrupções, que na ponta o que é? Prejuízo de direitos das pessoas que têm a validade do direito. Infelizmente é isso. Bom, e aí nós vamos ver, ó, a boa conduta poderia ser também o quê? Determinada pela educação. E aí é importante a gente frisar, isso os gregos tiveram um cuidado formidável. E vão chamar isso de paideia. Paideia é um conceito germinador. Aliás, tem uma obra muito rica dos gregos que valeria a pena a gente retomá-la e, e ler, estudar e etc. Porque a paideia é um dos marcos da cultura ocidental, a educação do cidadão. A paideia, olha lá, o processo de formação do homem grego. Aí está toda a base, propriamente dito. Né? A paideia, daria para dizer que ela é igual à educação, igual à formação. E fornece o quê? O que ela faz? Ela fornece as regras e também os ensinamentos morais aos indivíduos, às pessoas. Então a paideia é mais do que catecismo. Né? A paideia ela é um ethos cultural. E também orienta o quê? Os juízos e as decisões dos seres humanos no meio da comunidade. Entende? Ela é uma espécie de um eixo condutor da vida
em comunidade. Transmite valores acerca do bem e do mal, do justo e do injusto. Olha a qualidade dessa obra. Constitui como um elemento, propriamente dito, de que maneira? Um elemento fundamental para quê? Para a construção da sociabilidade humana. Então, a Paideia é uma obra que ela não precisa nem ser só citada, mas necessariamente ela precisaria ser estudada e tê-las sempre como horizonte demarcador da nossa condição e da nossa conduta humana. Então, de novo, volta ali, ó. A conduta, né, do ethos é promover que a excelência moral, ou seja, a prática das virtudes. Olha lá de novo, ó. A palavrinha grega areté significa virtude. Então, é muito importante que a função do ethos, quer dizer, o lugar que você convive, o lugar que você está e etc., é ali que você aprende a viver a excelência da moralidade como prática da virtude. Hoje, algo até meio não, totalmente quase que esquecido. E aqui o exercício das virtudes, o exercício da virtude tem como fim, como finalidade, vamos chamar assim, o quê? A felicidade. Olha aqui, a palavra felicidade, que muita gente diz por aí, felicidade, seja feliz, minha vontade de ser feliz. Não, a felicidade, na verdade, é uma das virtudes éticas. Entende? Como virtude ética. E os gregos chamavam isso de vida boa, vida bacana, vida satisfeita, né? Vida contente. Até eles vão dizer assim que a realização humana está no contentamento. É mais do que estar satisfeito do ponto de vista biológico, entende? O contentamento é você estar rarefeito do ponto de vista espiritual, intelectual. É você estar inteirado com a vida, com as coisas, com o seu meio e assim por diante. Então, isso é a vida boa. Mas não esqueçamos, só se tem vida boa se eu tenho virtude. E virtude não se conquista com pouca coisa. Virtude é um processo vital de vida e também de convivência. Beleza? Bom, e assim então agora nós vamos ver o que significa, o que implica falar de moral. Nós vimos ética até aqui, agora vamos ver moral. Bom, moral. Veja bem, moral daria para dizer que é o quê? Um conjunto de regras. O que é regras? Leis, normas, estatutos, enfim, demarcações para a gente ver. Princípios e valores que determinam a conduta dos indivíduos. Moral é isso. Se cria a cada instante, né? A cada momento. E o que de fato ela implica? Ela implica em dois movimentos. Em primeiro, reflexão e ação. Reflexão e ação. O que é falar de reflexão? É você voltar à ação de novo para depois tornar a agir. Então, reflexão significa sempre, eu diria assim, voltar à ação duas vezes. Fez a ação, pensa sobre ela, para depois agir de novo. Não é fácil ser moral. O que é certo aqui é isso. O mundo dos valores, por exemplo. O mundo dos valores. Primeiro plano, a ética. O segundo plano, a moral. Então, moral e ética estão implicados. Ética e moral estão implicados. Agora vamos ver em quê. A ética implica reflexão. Sempre. E a moral implica ação. Então, olha aqui. Então, já vamos tirar uma conclusão. Então, a ética é a instância que reflete ou que pensa as nossas atitudes morais. Compreende bem? Então, a moral, entre aspas, porque ela está subordinada à ética. Então, as nossas ações são sempre morais ou imorais. E quem vai dizer isso é a ética. Olha que coisa interessante. Que coisa interessante. Então, a ética, instrumento fundamental para quê? Para a instauração de um viver em conjunto. Base para a construção do mundo político. O que é o mundo político? O mundo onde eu vou agir em função de. Política é isso.
Por isso que a gente fala que a política é a arte de praticar o bem comum. O que é o bem comum? É o bem para mim, o bem para o outro, o bem para todo. Isso é fazer política. Condição, aqui, ó, condição necessária para a sobrevivência da espécie humana. A gente pode achar que não, mas se não tem um parâmetro ético e olhando para nossas condições e para nossos fazeres, nossos desejos, etc., a humanidade se inviabiliza. Está aí o exemplo. Olha a nossa natureza, olha os nossos rios, a devastação total que está aí. Quer dizer, se não tem um marco, uma coisa que regula aí, nós mesmos, pelas nossas próprias ações, nós mesmos vamos nos inviabilizando. A natureza e a nós mesmos. A violência, o que é violência? A violência é um querendo eliminar o outro para dizer que eu tenho mais chance do que você. E aí começa a desgraça total. E assim nós vamos caminhando e vamos percebendo que a ética, nesse sentido aqui, ó, trata do comportamento de quê? Do ser humano, da relação entre sua vontade e a obrigação de seguir norma, do que é bem e de onde vem o mal, do que é certo, do que é errado, né? E também da liberdade e da necessidade de respeitar o próximo. Então, isso aqui na verdade, sem essa base ou sem essa condição, eu vou tornar a repetir, a vida humana se torna inviável. Não é pouca coisa. E aqui nós vamos percebendo também, ó, a ética revela muitas coisas. Por exemplo, nossas ações têm efeitos sobre a sociedade. As nossas ações sempre terão efeito sobre a sociedade. Nós não somos neutros e nem neutralizamos. Sempre tem efeito. Uma buzinada que eu dou na rua, ou sei lá, uma fala, um discurso, ou um artigo que eu escrevo, isso sempre entrará em cadeia e terá seu efeito na ponta. Pode demorar tempo, dias, meses, anos, mas terá efeito. Por isso que teremos que ter muita consideração com aquilo que a gente faz. Até eu diria mais, até com as palavras. Temos que ter muito pudor nos conceitos que nós usamos. O que a gente fala para um jovem, o que a gente fala para um adolescente, o que a gente fala para um vovô, para uma vovó, o que a gente responde para um professor, para uma professora, para um aluno, para uma aluna. Porque tudo isso é uma cadeia cognitiva. Isso resulta em processos depois da pessoalidade, da ordem psicológica, da ordem pedagógica e assim por diante. Entende bem? Então esse é o grande lance que nós estamos vendo aqui. Olha lá, cada ser humano deve ser livre e responsável por suas atitudes. Veja, livre e responsável por aquilo que eu faço. Então essa responsabilidade aqui não significa que eu posso fazer o que dá na teia. A responsabilidade significa que eu também pago o preço por aquilo que eu faço. No sentido assim, o preço pode ser um preço de bônus, como pode ser um preço também como é que diz assim, de punição por aquilo que eu fiz de errado e de maneira totalmente torta, né? Que causa prejuízo para o outro, para a natureza e enfim, para Deus e para todo mundo. Né? Então a justiça aqui, a justiça é a principal das virtudes. Quer dizer, o que é a virtude? A virtude é aquela dimensão que te põe você como um bom caráter, vamos chamar assim. Não é? Então, a justiça é aquilo que te põe no meio de instância, que te dá a possibilidade de você ser considerado gente, não só gente boa, né? Nessa questão que está aqui. Não é um conceito aqui estético ou apenas uma etiqueta da relação pessoal. A virtude, a justiça aqui é aquela virtude que faça com que você ganhe e conquista confiança dos seus pares. Essa é a questão. Então, nossos valores têm uma origem histórica. Nossos valores não é eu que inventei agora aqui e vou seguir, não. Nossos valores têm uma herança. Nossos valores têm um ethos. Olha, aparecendo a palavrinha ethos. Né? Nossos valores têm um ethos. Tem uma instância que eu fui herdando. O que a gente faz com os valores, o que é? É ir melhorando. Quer dizer, cada geração,
eles vão melhorando os valores, vão colocando, vão qualificando, mas não é que vão negando os valores. Um princípio, por exemplo, não matar. Não significa que no decorrer da história, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, que a evolução humana vai dizendo que vai chegar um momento que vai chegar um dia que legitimamente pode se matar. Não é isso, não. Agora eu posso ir significando de tal maneira esse princípio que ele vai ficando cada dia mais claro, mais racional, e eu diria assim, e do ponto de vista ético, muito mais próximo para me enxergar que eu não posso romper com esse princípio. Essa é a questão. Compreende bem? E aí, cada moral, olha, cada moral é filha do seu tempo. E aqui eu queria já dizer o seguinte, a maioria dos nossos conflitos, das nossas desavenças, está ligada a isso. Porque temos que compreender e entender. A moral, sendo filha do seu tempo, significa que aquilo que era um valor moral há 100 anos atrás, ou 50, sei lá quantos, talvez hoje é diferente. Compreende bem? Talvez ele hoje é diferente. Talvez hoje não tenha aquele peso que tinha no passado. Mas significa que no passado era mentiroso? Não. Era o contexto, entende? Era o ethos do seu tempo. Hoje nós temos uma outra composição social, ética e cultural, entende? E política, econômica, e etc, etc. Então, por isso que cada moral, ela é filha, ela é parida do seu tempo. Ok? Bom, e aí, aqui tem algo também que eu fiz questão de trazer, que devemos o quê? Olha ali, ó, adequar nossas vontades às obrigações sociais. Não é eu me pôr minha vontade como se eu fosse a única vontade acima das vontades. Não. Eu tenho que olhar as outras vontades. Até o Rousseau vai ter um termo muito interessante que ele vai chamar de vontade geral, né? E aí há um debate longo aqui sobre isso, mas é importante a gente perceber que eu não posso sobrepor. Chegar assim, vai ser essa e pronto. Mas, aliás, as ditaduras, as relações totalitárias, está nisso. É um pondo a sua vontade e dizendo que ela é certa e todos têm que se amoldar a ela. Esse é o perigo danado, entende? Sem escutar a maioria. Bom, com isso, então, nós vamos perceber que na verdade, o que nós temos aqui são algo muito importante que vai nos ajudar eu diria, por questões muito interessantes aqui. A primeira delas está aqui, ó, que é a questão central da ética. Né? Como devo agir em relação aos outros? Como devo agir em relação aos outros? Ali está. A transformação econômico-social, bem como as mudanças, né, que se operam no seio de uma cultura, impõe desafios aos sujeitos morais, claro, evidentemente. Né? Uma vez que agir, surge o problema. Pode olhar, conferir isso aí. Né? Aí entra um problema já muito claro, que é a questão do relativismo e do universalismo. Tem coisas que, por exemplo, um princípio que ele não pode ser, como é que diz assim, mudado, e tem um princípio que ele é relativo de acordo com o tempo. Essa dosagem aí que é o grande problema, de como achar o encaixe dela certo. Né? Aí o problema entre universalismo e relativismo se expressa da seguinte forma, vamos ver lá. Bom, em primeiro plano, está ali, ó. Como a norma moral pode adquirir validade universal? Esse é o ponto. Como nós estamos entendendo bem que a norma moral ela é sempre particular, ela é sempre para uma cultura, é sempre para um ethos. E a ética, já estamos entendendo, a ética sempre é de abrangência universal, do todo, do maior. E a pergunta aqui é essa: como a norma moral pode adquirir uma validade para todos, portanto, universal? Por que os valores e os princípios morais variam nas diferentes sociedades? Por que isso acontece? Uma coisa que vale na Alemanha,
aqui na América Latina tem que ser adaptado, porque aqui já é uma outra situação. Como posso, olha aqui, adequar a liberdade da minha vontade às obrigações determinadas pela lei? Eu tenho uma coisa minha, uma coisa pessoal, etc., mas mesmo eu tendo, eu tenho que respeitar o que está fora de mim, a lei. Faz pensar. E muito. E aqui outra questão interessante, ó. Como encontrar um equilíbrio, né? Há uma balança entre a responsabilidade moral, quer dizer, e os impulsos, desejos e inclinações que constituem a nossa condição. Como equilibrar isso? É o nosso dia a dia. Né? É o nosso cotidiano. Constantemente eu tenho que estar nessa referência permanente. Né? E há uma outra questão muito interessante também, que é exatamente o quê? Que nós devemos e precisamos constantemente estar revisando essa posição, que é essa aqui, ó. A ética é a teoria acerca do comportamento moral, né, dos homens em sociedade. Isso tem dado tanta encrenca, tanta briga, principalmente nós que mexemos com as ciências humanas, isso tem dado cada rolo, né? Porque no fundo, como agir, particularmente respeitando um princípio geral universal. Né? Ou seja, ela trata dos fundamentos e da natureza das nossas atitudes normativas. Isso é a ética. Isso é a ética. Beleza? Nós vimos esses dias, na aula anterior, que nós falávamos da enfermagem, saúde e ética, está aparecendo aqui o problema. A relação enfermeiro e paciente e vice-versa. Esse é o ponto aqui. Ó. A vontade do paciente e a normatividade da instituição. Como é que você equilibra isso na hora? Né? Então, de novo, volta aqui a questão. Ó. Então, a ética implica o quê? A ética está aqui. Os deveres têm que olhar para a ética. Né? Portanto, e os direitos também têm que olhar para a ética. Então, direitos e deveres têm que ter na mediação a ética. Não estão acima da ética, portanto. Se isso de fato é verdade, veja bem, a moral, se a ética implica, então, quer dizer, a ética é mediadora dos direitos e dos deveres, vamos ver a moral. A moral, então, está, eu diria assim, na mediação das responsabilidades e da liberdade. É bom não a gente esquecer isso. Olha aqui, a moral trata de responsabilidade e liberdade. Ética de direitos e deveres. Combinar isso é que é o ponto X da questão aqui. Na profissão, é? Não é combinar isso assim no varejo, na abstração. É na nossa profissão. Como é que moralmente eu ajo sem ferir o princípio da ética? Essa é a questão. Então, e aqui é muito claro, né? Não existem normas acabadas e definitivas. Não existe. Seria bom se existisse, mas não existe. Estão em processo. Estão em processo. Porque nós somos projetos inacabados. Aliás, eu sempre gosto de citar um exemplo seguinte. O que já nasce acabado é essa caneta aqui, por exemplo. Essa caneta aqui já nasce para acabar. Por mais novinha que ela seja, uma vez que eu usei ela na primeira vez no papel, ela já começa a ir para o fim. Compreende? E nós somos o contrário. Nós nascemos, como é que eu posso dizer? E começamos a gatinhar e andar e a falar, etc. Quanto mais nós agimos no mundo, mais nós vamos sendo. Esse ir sendo é sempre mais abertura. Muitos aí que escolheram enfermagem, outros escolheram psicologia, Quer dizer, é um horizonte aberto, até a morte. O nosso projeto não finda pela coisa que a gente faz. A coisa que a gente faz é nos abrir para mais coisas. E assim vai. Compreende bem? Então é nesse sentido. Por isso que as nossas normas também não são acabadas. Porque nós somos mais do que as normas. A moral, olha, é um conjunto de antropologia, né, de sociologia e também de cultura. É dado, é claro isso aí. Né? Por isso que ela é fruto do tempo.
E é importante também a gente observar sempre que a ética se impõe como condição fundamental de possibilidade para a prática das virtudes e o exercício da cidadania. Eu fiz questões exatamente de grifar isso com toda a força e toda a ênfase, porque a ética não é um tratado de piedade, né? A ética é uma situação tal que põe exatamente essa condição realmente, né, fundamental de possibilidade para as práticas de virtude, para chegar ao que é o exercício de viver em sociedade, para se ter a sociedade, que é o exercício da cidadania. Né? E a cidadania está onde? Está no direito e no dever. Isso é cidadania. Né? E assim nós vamos vendo que, na verdade, olha ali, ó, a cidadania pressupõe o quê? A cidadania pressupõe processos e conquistas. Isso é muito difícil. Porque o que é um processo? O processo educacional, uma conquista de melhor educação, direito de moradia, direito de todos ter terras, não é? Direito à educação digital, enfim, tudo isso. E qual é o processo que se faz? O processo são as lutas reivindicadoras e tudo isso, e etc, e etc, etc. Entende? Então, quer dizer, cidadania pressupõe isso. Cidadania não é algo dado, cidadania é algo construído e batalhado. Bom, muito bem. Portanto, olha lá, é isso mesmo, então criação de novos direitos. E também, o quê? Meios para alcançar a integração na sociedade. Com isso, nós podemos perceber que os direitos de cidadania, é algo que nos diz o seguinte, que é importante, ó, depende que da ordem jurídica política do Estado. Os direitos de cidadania. Então, não dá para pensar que vamos agir no mundo por aí, vamos cuidar. Não. Há um Estado, há uma instância jurídica normatizada que está aí para ser a guardiã. Agora, se o Estado não cumpre esse direito, aí que vai exigir nós, enquanto sociedade civil, a fazer com que ele cumpra. Mas está aí, ó. É ele que tem que zelar por isso, entende? Ou seja, os dispositivos constitucionais definem que os direitos e os deveres do cidadão. Por isso que a Constituição que nós fazemos é algo muito sério. Por isso que o deputado que a gente vota, a gente tem que pensar 1000 vezes em quem está votando. Porque quando eu estou votando num deputado, eu estou dizendo que lei que eu quero que ele faça. Ele pode fazer uma lei que pode desgraçar a minha vida. Está aqui o problema. Eu posso ser imoral votando num cafajeste. Compreende bem? Então, essa questão, o voto de frisar, ética e política estão inerentemente aplicadas. Aplicadas ou implicadas. Né? Então, o direito de cidadania, volta de novo aqui, para dizer o seguinte, todos os indivíduos, enquanto cidadãos, são iguais perante a lei. Princípio universal. É bom a gente pensar, perante a lei. Agora, vamos chamar assim, na sua eficiência, na sua produtividade, aí é um outro lance que a gente tem que olhar. Por que a maioria não estão igual perante o prato de comida? Perante a casa, a morar numa casa digna, a ter um bom trabalho. Bom, aí há um desvio. Mas do ponto de vista da formalidade, está aí. Que todos os indivíduos, enquanto cidadãos, porque cidadão é aquele que é um cidadão de direitos e deveres, são iguais perante a lei. Ponto. E quem zera da lei é o Estado. Olha lá, mas na prática mesmo, no vivencial, o que acontece? Ó? As desigualdades sociais e as estruturas de poder impedem que tal ideia se efetive, infelizmente. Então é aqui que a gente discutimos esses dias. Entre a normatividade e a institucionalidade, muitas vezes tem uma distância monstra. A pergunta que fica é o seguinte, o que falta fazer para encurtar essa distância entre o normativo e o institucional?
Que a nossa crise hoje está exatamente nesse ponto. Do ponto de vista, vocês perceberam, do ponto de vista da normatividade, 10, né? Mas do ponto de vista da institucionalidade, muitas vezes nós estamos abaixo do zero. Basta olhar os nossos presídios. Se a gente vai olhar a nossa LEP, a Lei de Execução Penal, ela é 10. Ela está perfeita. Mas quando você entra num presídio, é um escândalo total. Então há uma disparidade entre aquilo que está na formalidade e de quando você vai para a prática. Então, pensar a ética é pensar o cotidiano da vida. Por isso que a cidadania e desigualdade social, como compatibilizar, como de fato equacionar essa situação. Como ser plenamente cidadão numa sociedade marcada pela desigualdade. Pela negação da meritocracia, né? E pela, eu diria assim, pela subversão do princípio de justiça que a gente vê a cada dia. Basta olhar os nossos irmãos índios e índias, né? Para pegar um exemplo aqui. A justiça propriamente dita. A justiça, desse ponto de vista, é a base institucional da coesão social. O que é a coesão social? É onde haja respeito, onde a correlação de direitos e deveres estão, como é que diz, em harmonia. Justiça é isso. É não deixar nenhum sobrepor sobre o outro. Então, isso, na verdade, implica na condição de possibilidade que leva à conquista da paz. E a conquista da paz não é um tratado de boa intenção. A conquista da paz é de como se faz esse exercício do processo da cidadania. Então, a paz é resultado, na verdade, é isso que eu queria dizer. A paz não está pronta. A paz não está lá na frente para me chegar nela. A paz é uma construção, é um construto. Então a justiça, ela implica o quê? Igualdade e também equidade. Igualdade e equidade. Bom, se nós vamos olhar, recapitulando, a ética, direitos e deveres, não é isso? A moral, responsabilidade e liberdade. A justiça, igualdade e equidade. Vamos imaginar o que significa recompor essas balizas. É isso que é o todo social. Compreende? Isso nos faz pensar muito, porque cada esbandalho nessa situação nos põe realmente numa condição humana muito precária. E a justiça é aquilo que, em função do qual se diz que o homem justo pratica, por escolha própria, de maneira a dar o quê? Dar o que é igual de acordo com a proporção. Aqui está o grande lance. Claro, eu particularmente trabalho e luto para que isso de fato um dia seja aferido na nossa sociedade num todo. Tem que ser essa a nossa luta. Quem diz isso é o nosso filósofo, o filósofo grego Aristóteles, há mais de 4.000 anos antes de Jesus Cristo. E aí nós temos a moralidade e a cidadania. Quer dizer, moralidade e cidadania são as duas que se implicam no final do processo. Portanto, as construções sociais brota dessa correlação moralidade e cidadania. E, portanto, o que nós vamos perceber? Que essa moralidade e cidadania, que na verdade são vão dando assim, o carretel da construção, das construções sociais, que é a escola, a família, como é que chama-se, os meios de comunicação sociais, a política, a religião e etc., que sobra a nós na jogada, é a garantia da vida em comunidade. É a garantia da vida em comunidade. O que é a garantia da vida da comunidade? Viver sem violência. Isso
A grosso modo, dizendo é isso. Viver sem violência. Viver sem ameaça. E aí nós temos os direitos de cidadania são o quê? São uma realidade apenas para aqueles que têm capacidade de exercê-los. Isso aqui tem dado muito pano para manga, porque já se diz que o menor não pode exercer e o índio é menor, aí começa todo um debate dramático e terrível aqui, não é? E aqui então eu paro, não é? Para dizer que se deu certo, é por aí que nós vamos então trilhar. E aqui vocês viram que foi uma síntese que eu fiz na nossa aula passada, tendo por base que pensar em enfermagem, saúde e ética é ter essas pilastras da moralidade e da eticidade, né? E principalmente dessa questão da cidadania. Saúde, realmente, como direito, é ter a cidadania como fim último. Saúde implica nisso. E que possamos, então, prosseguir. Prosseguir, eu diria, fazendo da ética um lugar de raciocínio, de pensamento, e querendo ter sempre uma razão ética e uma linguagem racional, para se evitar a ameaça à vida, que é a violência. Paramos por aqui.